Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira, vamos aqui, olha, uma coreografia feminista criada no Chile se espalhou por vários países ao denunciar a violência contra a mulher. E chegou ao Brasil, Vini Moura, conta pra gente, teve várias ações aí, né? Só ao Brasil e no mundo, né, Edgar? Teve ações também na Espanha, na França, na Inglaterra, no México, na Argentina, na Austrália, mas esse movimento começou mesmo no Chile, é um grupo chamado Las Tesis, e elas foram motivadas por denúncias de abusos durante esses protestos que estão tendo no Chile, Edgar. E a primeira apresentação delas foi em novembro, no dia 20 de novembro. E o que diferenciou a marcha dessas feministas foi justamente o canto e a coreografia que elas fazem durante aí este protesto. Sim. Vamos ver um pouquinho? Vamos ver. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. Muito bem, então esse é um trecho aí, então, dessa apresentação. Eu vou ler um pouquinho aqui do canto original, pra gente ter ideia do que elas querem passar, dessa mensagem que elas querem passar. Então elas dizem: o patriarcado é um juiz que nos julga por nascer, e nosso castigo é a violência que não nos vês. O patriarcado é um juiz que nos julga por nascer, e nosso castigo é a violência que já vês. É feminicídio, impunidade para o meu assassino, e o desaparecimento é a violação. E a culpa não era minha, nem onde estava, nem como vestia. O estuprador era você, o estuprador é você. Esse é só um dos trechos, então, deste canto, Edgar, que acabou repercutindo muito, acabou chamando a atenção também pela coreografia, se espalhou por todos esses países aí que eu acabei falando e chegou ao Brasil, e a Manuela Dávila até compartilhou pelo Twitter dela uma ação que teve em Porto Alegre. Vamos ver como é que foi aqui no Brasil o protesto. Isso é em Porto Alegre, né, Vini? Porto Alegre. Y la culpa no era mía, de dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, de dónde estaba, ni cómo decía. Estuprador és tu. O estuprador és tu. Marcha civil. O estuprador és tu. O estuprador és tu. É a polícia. Os juízes. O Estado. O presidente. O Estado opressor é um macho estuprador. 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 Bom, então você vê que é bem parecido, né? A mesma música ali. Algumas mulheres também vendadas, assim como aconteceu no Chile. E lá no Chile, Edgar, foram 4 mulheres por trás desse movimento. Elas dizem que essa intenção da música e da coreografia é justamente poder aproximar, de fato, as pessoas a essa causa importante e alcançar também aí uma audiência múltipla, Edgar. Paulinha, vai, começa com você. Você quer começar comigo? Por favor. Cara, eu acho que é o seguinte, primeiro, uma parte da música que eu acho que é muito verdade, talvez por isso tenha mexido com mulheres do mundo inteiro, é essa questão do e a culpa não era minha, nem onde estava, nem o que vestia. Porque o que acontece? No mundo inteiro existe ainda uma culpabilização da mulher. E aí quando você ouve, é culpa do presidente, é do Estado, você fala, gente, mas que exagero. Mas aqui são as pessoas que têm os fatores de decisão, não é? Quando uma mulher vai fazer uma denúncia na delegacia, é o delegado que vai atendê-la. E se ele não tem uma noção do que é uma situação assim de estupro ou de abuso, ele é culpa dele se ele não souber ter... Sim. Essa aproximação é culpa do Estado, se o Estado não consegue passar as leis ou conduzir para que a mulher tenha ali uma diminuição no número de feminicídios. Então, parece meio absurdo, tem gente que acha que isso é muito absurdo, mas de certa forma, muita gente tem culpa nisso.
E a própria imprensa, quando retrata o que acontece com as mulheres, tem até um estudo do Instituto Patrícia Galvão, que chama o seguinte: papel social e desafios da cobertura sobre feminicídio e violência sexual. Porque o que acontece? Quando você tem as manchetes, como que é? Garota de 14 anos é morta por amante após recusar aborto. Então, sempre meio que uma justificativa para o que aconteceu, né? Então, por exemplo, homem traído mata a ex-mulher. Então, sempre em manchetes, uma tentativa de justificar aquele assassinato, relativizando um pouco, que é a visão aí de muitas pessoas que estudam essa questão do feminicídio. Não é alguma coisa que eu tô falando, tá nesse estudo e é a visão de muitas pessoas. Então é a questão de culpabilizar a mulher, né? Foi morta porque traiu alguém. Por ciúmes, né? Poxa, é um excesso de amor. Então, existe isso. Isso é uma realidade, entendeu? É que aí as pessoas querem também partidarizar as coisas, né? Ah, Manuela Dávila postou isso. Olha, a parte da Manuela Dávila, mulheres no mundo inteiro, eu acho que é isso que a gente tem que entender. E mais de 80 mil no mundo inteiro, curtidas. sentem que esta música diz alguma coisa a respeito da sua realidade. E por quê? Acho que a gente tem que se perguntar. E assim, o estuprador é você. É você que é estuprador, né, gente? Não é você, todo e qualquer homem, todo e qualquer presidente. Vê que na Islândia não estão cantando essa música. Por que será, entendeu? Então, assim, é uma questão de interpretação de texto, gente. É muito fácil. Tem aí muitas coisas para ser dita. Talvez seja de uma forma firme e talvez tenha que ser agora. E se mobilizou tantas mulheres no mundo inteiro, eu acho que diz sobre coisas que tocam as mulheres. Adriles ficou incomodado. Fiquei. Ficou incomodado. Fiquei. Você reconheceu ali? Pergunta aí. O que você quer perguntar? Você se reconheceu ali? Não. A mensagem te atingiu no seu âmago? Não. Vai lá. Não existe cultura de estupro no Brasil. Não existe. O estupro é um crime hediondo. É um massacre. Machismo também não. É uma canalice. É a coisa de um verme, de um psicopata ou de uma pessoa sem nenhum princípio de ética. Existe elemento, sim, de machismo, de abuso. O problema é o próprio, a gente começa como o próprio conceito de estupro. O que é estupro hoje? Segundo o Código Penal, é qualquer tipo de abuso libidinoso de qualquer coisa. Eu acho que isso parece, quando as meninas falam estuprador é o Estado, é a cultura, às vezes elas mesmas usam a cultura como para estuprar o conceito do que é estupro. E isso às vezes, incorporado ao Estado. Aí sim o Estado é culpado de ser leniente com uma cultura de estupro que não existe. Por exemplo, um rapaz que tenta beijar uma mulher à força, que é uma coisa vulgar, que é uma coisa horrorosa, numa balada, é equiparado ao mesmo sujeito que pega uma mulher na padaria e a quase mata, entendeu? Então, quando você criminaliza toda uma cultura, toda uma sociedade como um todo, como elas falam lá, a cultura é opressora, o governo é opressora, aí quem comemora são os verdadeiros criminosos. Eu acho que esse é o problema do ressentimento de um pseudo-progressismo que não faz uma hierarquia, que a gente já discutiu aqui em relação a crimes. Você roubar um shampoo não é a mesma coisa que você assaltar os cofres do país. Você, sei lá, tocar no ombro de uma mulher de maneira indevida, ou grosseira, ou vulgar, ou falar algo, não é a mesma coisa que você estuprar. E não é mesmo, né? Porque seria assédio. Sim, é assédio, mas o estupro hoje é qualquer atitude libidinosa contra inclusive um beijo, entendeu? Quando você acusa todos de criminosos, quando você acusa toda uma cultura, todos os homens, aí você tira exatamente o potencial acusatório de um crime realmente. Eu acho que é um retrato, para concluir, perfeito de exagero de uma política identitária baseada no ódio e no ressentimento. Você não vai estabelecer um tipo de conciliação nesse sentido. Quando você acusa todos, estabelece que uma cultura do estupro, pelas exceções que existem pessoas abusadoras, claro que existe uma cultura talvez de machismo, que eventual pode ser declinar nessa questão do estupro, você faz um discurso de ódio. Estuprador é estupro. Tudo bem, a gente não está se sentindo ofendido, ninguém é estuprador aqui. Mas isso gera um ressentimento, gera raiva. Um ressentimento de uma pessoa ter estuprado alguém e você apontar no sentido de que a mulher não é a culpada, mas sim alguém que a estuprou. É interpretação de texto Paulinha, simples, você né? Estabelecer uma culpa de toda uma sociedade. É isso que o pseudo-progressismo faz. Pela reverberação de um estupro.
O estupro é uma característica de um cara que é psicopata. Eu vou contar uma historinha só para terminar. Depois eu quero contar uma outra aqui. Tem um sujeito chamado Viktor Frankl, que é um grande escritor, que escreveu um livro sobre o período que ele passou no campo de concentração. Eu vou chegar lá. Ele foi muito instado a condenar todo o povo alemão pelo nazismo. Ele respondeu dizendo que ele não só não condenava todos os nazistas pelo nazismo, ele não condenava nem os próprios guardas, todos os guardas, que alguns que ele percebeu, no relato dele, que arriscavam a vida para comprar remédios para prisioneiros. Eram exceções. E entre os próprios prisioneiros, os judeus confinados, que ajudavam a torturar outros prisioneiros. O que ele está querendo dizer? A mensagem dele é simples. Só indivíduos podem ser julgados. Só indivíduos. Um sujeito bom pode acabar, por exemplo, sendo guarda, sei lá, de Auschwitz, um campo de concentração, sei lá, porque não analisou a realidade direito, mas pode agir bem na medida do possível, entendeu? Dentro daquela conjuntura. E ser vítima também não faz ninguém essencialmente bom. O que no Brasil acontece, essa mania da pessoa se colocar no papel de vítima o tempo todo, e às vezes elas são vítimas, não estou dizendo que não excluem a possibilidade de serem vítimas, para poder vitimizar toda a sociedade, toda a cultura, todo o Estado, como sendo a condenação de grupos inteiros. É algo aterrador. Até que ponto a cultura nossa decaiu para justificar a condenação de todo um sexo, de toda uma etnia, de toda uma parte da sociedade? Eu acho isso muito, muito amedrontador. É amedrontador porque talvez você não tenha esse pensamento, mas você vê que tocou mulheres no mundo inteiro. E até saiu uma notícia outro dia que eu fiquei meio chocada, que é de um cara de 27 anos. Então um cara jovem, não dá nem pra culpar aí por uma diferença de idade e de pensamento. Na Índia, um cara que chama Priyanka Reddy, ele estava comentando a história de uma menina que foi, na verdade ele chama Daniel Chavan. Priyanka Reddy é essa menina que foi estuprada e morta por 4 homens na Índia. E aí ele disse o seguinte, olha, o governo deveria encorajar a legalização do estupro sem violência, mas não o estupro seguido de morte. Meninas acima de 18 anos deveriam ser educadas com isso. Mulheres não deveriam negar desejo sexual dos homens. Apenas assim, você que falou uma exceção do nazismo, da Alemanha. E eu tô falando uma atual de um cara que estava comentando o estupro de uma menina de 27 anos, dizendo que o governo devia fazer isso, porque, olha, mulheres não deveriam negar desejo sexual aos homens. Apenas assim, esse tipo de coisa não aconteceria. Mas esse é um criminoso monstruoso. Isso é uma exceção. Pois é, uma pessoa que está dando uma entrevista, que tem uma linha de pensamento, uma liberdade de dizer o que ele pensa. Eu também acho. Você não pode justificar a atitude do a gente tem muito mais em comum. A gente tem muito mais em comum a respeito desse assunto do que a diferença. A gente tem muito mais em comum. Só que você não é mulher. Infelizmente. Poderia ser. E um grito coletivo. E é difícil. A gente já tentou aqui explicar várias coisas. O Ed, por exemplo, uma época falava, mas eu não consigo entender como uma pessoa, um cara fazer uma coisa elogiosa, tipo, você é bonita, possa ser tão difícil. Eu falei, bom, você não consegue entender, realmente, mas eu consigo, porque eu já andei na rua, no entardecer, alguém passou e falou, nossa, que linda. É muito diferente do que qualquer outra abordagem de linda em outro contexto. A mulher passa por várias coisas. Essas meninas, no mundo inteirinho, elas têm alguma coisa nessa música que pegou pra elas. Eu acho que é uma coisa, deixa eu só fazer uma parte aqui, deixa eu fazer uma parte, deixa eu falar um pouquinho também, só uma parte que eu quero fazer. É um movimento coletivo que bota luz num problema da sociedade. Você me parece que quando fala e ressalta o individualismo, claro que o criminoso é o que vai às vezes de fato e que comete aquele crime. Agora, a mensagem, ela é coletiva. Ela é coletiva no sentido... Mas a condenação é coletiva, não é uma condenação. Sim, o Estado é cultura, mas você percebe como uma condenação. Muitas vezes o Estado, na figura do delegado, do próprio juiz, como as meninas dizem, tem essa mesma postura de falar, mas espera aí, já teve relatos aqui, falamos de pessoas que foram fazer boletins de ocorrência em são questionadas, são contestadas. Mas espera aí. A própria Damares falou que vai treinar delegados no Brasil inteiro para qualificá-los a receber esse tipo de denúncia. Só para concluir, é uma mensagem então que a gente não óbvio, tem nem o número real, né? Porque mulheres às vezes ficam amedrontadas de denunciar também, né? Eu queria concluir o que eu estou querendo trazer aqui para a nossa discussão. É uma mensagem que, obviamente, é coletiva. Quando você fala do individualismo, é claro que o indivíduo ali, o estuprador, o criminoso, ele é uma figura individual, na sua particularidade ali de criminoso. Agora, a mensagem é coletiva no sentido de trazer o assunto para que isso cada vez menos aconteça na sociedade. Ou você queria que cada uma dessas meninas saísse por aí e falasse assim, peraí, olha, você é estuprador? Você é um violador? Olha, não, eu não, claro. É uma coletividade que clama
luta por uma justiça e por uma abordagem, se é que ela, enfim, quando ela existir, que exista de forma a respeitar onde termina o meu direito e começa o teu. O conceito de estupro alargado cria uma sensação de condenação alargada para além do crime factual. Pra quem se sente assim. Eu vou novamente contar uma historinha aqui, rapidinho, para definir. Existe um projeto de lei de que mulheres, por exemplo, embaladas, se sentirem estupradas fazendo sexo consensual, quando não estão em posse do seu julgamento, ou beberam demais, podem acusar o cara de estupro. Esse é só um dos vários elementos que eu li a respeito desse conceito alargado. Quando você cria uma acusação coletiva, e essa é uma acusação coletiva ostensiva a uma cultura, a um estado, a uma sociedade, você cria exatamente o sentimento de intimidação às pessoas. Isso não cria agregação, isso não cria um debate profícuo sobre temas, sobre o que é o estupro. A gente não sabe nem mais o que é o estupro. Se é um beijo na boca ou se é um coito absolutamente forçado. E a flexibilização. Então, os verdadeiros na criminosos... consensualidade, assim você não erra nunca. Sem fala, os verdadeiros criminosos, os estupradores reais, eles comemoram esse tipo de alargamento e de acusação coletiva. Se eu posso ser estuprador, todo mundo tá no mesmo balaio. Isso é muito temerário. Eu acho o contrário, porque essa flexibilização de percepção que você fala, tomou, está alterada, tudo, esses movimentos é exatamente para coibir que pessoas tenham atitudes. Que tenham atitudes. Isso faz outras vítimas. O cara que foi transar com a mulher de noite e catar bêbada, às vezes ela pode ser mau caráter. Você dizer que todas as mulheres são boas e todos os homens são então nós acreditamos que o cara que tá com essa mulher que é mau caráter tenha que ser bom caráter pra falar, olha, filha, vou te levar pra casa intacta. Peraí, não é assim. Não é assim. Você chega perto de uma mulher, você vai com ela, você transa, às vezes a mulher não vai com a sua cara, às vezes ele é mau caráter, ela te acusa de estupro. Mas o mau caráter é bandido, o mau caráter... A questão é você fazer essa cisão. O mau caratismo tá presente na sociedade. Tá muito incomodado. Mas você tem que julgar individualmente, a gente volta, você não pode fazer essa cisão. Não é julgado individualmente se houver uma denúncia que se averigue. Mas você tem que fazer uma cisão entre as pessoas que são realmente criminosas e outras pessoas que não cometeram crime. Mas um cara que transa com uma menina inconsciente, nosso sem tempo ela acabou, saber. hein? É relativo, ela pode ter tomado 2 drinks. Ué, mas ela pode estar inconsciente. Vamos concluir aqui. Ela pode ser consensual, ela pode ter sido estuprada. Por essa cultura que diz que existe uma cultura de estupro, a gente não vai punir quem estuprou. O cara pode ter a vida destruída, arrebentada, e o que estuprou, a gente não vai falar nada. Olha o que aconteceu com o Neymar. Se a mulher ele foi inocentado. Pois é, mas se a mulher não tivesse feito as várias trapalhadas que ele foi investigado e inocentado. Porque ela fez trapalhadas totais. Porque no dia seguinte havia um movimento levante enorme de condenação dele. Ele inocentado. Porque ela acabou, gente. Eu preciso fazer um break aqui. Senão ele agora, trata a exceção. Eu vou precisar fechar o microfone para ir pro break.